Boa noite. É com grande alegria que hoje nós estamos aqui para fazer o estudo do Evangelho, falarmos de Jesus, fazer reflexões sobre alguns assuntos importantes que vão aumentar a nossa fé e trazer a tranquilidade e a paz na certeza que somos amparados. Eu vou ler a página do livro Um Minuto com Jesus, de Pastorino, que está em Mateus, capítulo 8, versículo de 2 a 3. Senhor, se queres, tens poder para purificar-me. Ele estendeu a mão e, tocando, disse: Eu quero ser purificado. E imediatamente ele ficou livre da lepra. Eis o gesto do leproso, que, de súbito, viu-se diante de Jesus. Desejava naturalmente livrar-se da enfermidade, contudo, acalentava no fundo do coração um anseio mais íntimo. Desejava que se cumprisse a vontade excelsa do Senhor, do Mestre. O ranceniano deu verdadeiro exemplo de humildade e de fé. Certamente sabia que o mais importante não era a cura do corpo. O problema do espírito, onde fica? Uma doença ou deficiência física pode ser necessária. O melhor para a pessoa, quase sempre, ela mesma não sabe. Que se faça, portanto, a vontade do alto. O Pai de amor e bondade, misericordioso Mestre Jesus e a espiritualidade que nos ampara, nos auxilie, Senhor, a trazer as palavras certas, a condução certa, para nos trazer as reflexões necessárias, para acalentar os nossos corações e fortalecer, Senhor, a nossa fé e o nosso amor. Que assim seja, graças a Deus. O nosso tema de hoje é justamente a comemoração do dia de hoje, o corpo do Cristo, em algumas situações. Vamos começar a recordar de onde vem a comemoração do dia de hoje, Corpus Christi. O dia de Corpus Christi, ou Corpo do Cristo, ou Corpo Domini, que é corpo de Deus, a comemoração ocorre no 60º dia após a Páscoa e iniciou-se no século XIII, com o Papa Urbano IV. Algumas coisas aconteceram para que ele oficialmente colocasse esse dia tão importante para a Igreja Católica. Começa com as visões de uma freira, a Juliana de Monte Carnilon, que era uma freira agostiniana. Ela tinha visões com Cristo. E nessas visões, ela entendia que o Cristo desejava que o sacramento da Eucaristia fosse celebrado com mais destaque. Junto a essas visões, logo após ocorre, em 1264, numa cidade próxima, aonde era a corte do Papa, que era em Orvieto, ocorre um fenômeno. Durante uma missa, o sacerdote, quando parte a hóstia está completamente cheia de sangue. Esse sangue é tanto a ponto de empapar o tecido que estava abaixo da taça, né? Diante disso, Urbano dá ordem que esses objetos considerados milagrosos fossem levados a Orieto a partir de uma procissão. E isso acontece em 19 de junho de 1264. Nesse mesmo ano, o Papa torna essa comemoração do dia de Corpus Christi oficialmente. E se divulgou em muitas igrejas, começando principalmente pela Alemanha, né, França, Itália, e hoje é fortemente apresentada tanto no Brasil quanto em Portugal.
E aí, para a gente continuar a falar sobre o corpo de Jesus, nós vamos voltar no tempo. Logo após o sacrifício de Jesus na cruz, João vai nos dizer no capítulo 19 que sexta-feira da Paixão, né, que hoje a gente conhece como Sexta da Paixão, era o dia da preparação da Páscoa. Era a véspera do sábado sagrado para os judeus, o sábado de Páscoa. E eles não admitiam que os corpos ficassem na cruz. Então pediram a Pilatos para retirar os corpos. E aí, Jesus já estava morto. Então não necessitava de ter outros tipos de procedimento com o corpo de Jesus. Mas o soldado, para certificar-se da sua morte, com uma lança perfura o abdômen esquerdo de Jesus. A pedido de João de Arimateia, Pilatos concede que o corpo de Jesus seja retirado da cruz por eles. E João de Arimateia, ele tinha um medo, né, do ódio dos judeus para com Jesus, medo de que eles pegassem o corpo e fizessem alguma coisa. Então ele, João de Arimateia, com mais Nicodemos, doutor da lei também, que trouxe mirra e aloés, eles deram a primeira preparação ao corpo de Jesus, como a tradição dos judeus. Prepararam com lenços, lençóis e colocaram ele num sepulcro novo. E esse sepulcro, ele tinha um jardim à sua porta. E aí a gente continua porque João vai nos dizer que no dia seguinte, quer dizer, ou melhor, no amanhecer do primeiro dia da semana, né, no domingo, ainda estava escuro. E Maria Madalena foi ao encontro do sepulcro, né? Ela queria dar os últimos cuidados ao corpo de Jesus. E quando ela chega, ela vê a pedra que deveria estar fechando a entrada do sepulcro, ela estava rolada. Então, imediatamente, ela sai correndo em busca dos apóstolos. Encontra eles trancados em casa. E fala, eles tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde colocaram. Ambos os discípulos, no caso Simão Pedro e João, correm até o sepulcro e quando entram, só veem os lençóis e o lenço que cercava a cabeça do Cristo sobre o patamar onde deveria estar o corpo. Eles olharam e voltaram correndo para casa. O medo de que os judeus pudessem fazer algo com eles também. Maria, por sua vez, continua ali, fora do sepulcro, chorando. Enquanto chorava, ela se inclina para dentro do sepulcro e vê sentado, onde deveria estar o corpo de Jesus, 2 anjos. Um à cabeceira e outro aos pés. E perguntam a ela, mulher, por que choras? E ela responde, porque levaram o meu Senhor e eu não sei onde o colocar. Assim que disse, olhou para trás e viu um homem. Ela não o reconhece de primeiro momento, ela acredita ser o jardineiro e roga-lhe, se tu o tiraste daqui, dize-me onde colocaste e eu o levarei. Então Jesus a chama, Maria. Ela volta-se e identifica Jesus, Rabone. E ela vai para abraçá-lo, ele fala, não me segures, ainda não voltei para o Pai. Mas vai ao encontro dos meus irmãos e diz-lhes assim, estou ascendendo ao meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Naquela mesma tarde, daquele primeiro dia da semana, cerradas as portas onde se encontravam os discípulos com medo dos judeus, chegou Jesus e pôs-se ao meio deles e disse-lhes, paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lado, onde havia a perfuração pelo soldado. Todos se jubilaram, mas Tomé não estava presente. Então, quando os discípulos lhe contaram, ele não acreditou.
Mas e aí, no 8º dia, depois que estavam outras vezes dentro os discípulos, e com eles estava Tomé, chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: Paz seja convosco. Depois disso, falou a Tomé: Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. Disse-lhe Jesus: Porque me viste, Tomé creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Isso está em João, capítulo 20 até 29. O sumiço do corpo de Jesus gerou uma crença, ou na verdade, 2 crenças. A primeira crença é que Jesus sobe aos céus de corpo e alma. E muitos irmãos, até a data de hoje, acreditam que no julgamento final, que Jesus virá com todo o seu poder e sua glória, separará os bons dos maus e restituirá o corpo aos bons. E esses poderão viver na eternidade. E a gente sabe que a ciência já prova que um corpo, quando entra no processo de decomposição, ele não tem retorno. Não tem como fazer de ossos um corpo físico. Vamos lembrar que Jesus não veio destruir a lei, nem derrogar lei nenhuma. Ele veio dar cumprimento. Então ele vai passar por todas as situações naturais, como passou, como se submeteu ao julgamento e às leis que tinham à época, as situações que existiam na época e o entendimento da época. Por isso falava por parábolas. Então, a questão do sumiço do corpo deu origem a esse entendimento. E que a gente vê que a ciência, mesmo corroborando conosco, diz que isso é uma impossibilidade. Mas vamos continuar o nosso estudo, utilizando as palavras de Paulo, que vai nos dizer que o Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Realmente é escândalo para os judeus, até hoje, que foi através da ordem dos doutores da lei, a pedido do doutor da lei, a Pilatos, que se cumpre esse sacrifício. Mas para os gregos e para muitos outros a loucura. Para muitos, a crucificação é loucura, porque suportar tamanho sofrimento, tamanha dor física e dor moral, o abandono, a injúria de um justo, um julgamento, sendo ele o correto, que só falava de amor, é muita coisa para suportar. Então, para muitos, o corpo de Jesus era um corpo fluídico. E aí não sentiria dor. Kardec, já a seu tempo, ele na Gênese, né? A gente pode procurar na Gênese, ele vai nos revelar que ele já tinha identificado esse pensamento, né? Que Jesus não teria um corpo tangível, uma espécie de agênese. E aí eu trago o Espiritismo de A a Z, que vai nos definir o que vem a ser a Gênese. A gênere, desculpe, a gênere. A gênere é uma variação de aparição tangível. É o estado de certos espíritos que podem revestir momentaneamente as formas de uma pessoa viva, ao ponto de causar completa ilusão. Então, ele vai nos falar que essa espécie, né, se o Jesus não teria um corpo tangível, seria a gênere. Seu nascimento, sua morte, todas as situações vividas seriam aparentes, dando-se o seu desaparecimento no sepulcro, voltando à forma fluídica. E com o mesmo corpo teria apresentado-se aos apóstolos após a morte. Kardec
nos fala que essas são situações completamente diferentes. O seu nascimento, as suas curas, o caminhar com os apóstolos, o pernoitar, o participar de banquetes, de ser tocado e tocar, mostra que ele tinha um corpo material. Um corpo fluídico, ele não poderia ser lesado com uma lança, como aconteceu com Jesus, e que relata João. Seria como se ele penetrasse em uma massa de vapor, sem produzir qualquer ferimento. E por essa natureza, esses corpos também não podem morrer. Mas, depois do seu suplício, o corpo de Jesus ficou inerte, foi retirado da cruz. Foi preparado por João de Arimateia, Nicodemos e outros que estavam ali. Foi carregado até o sepulcro. Todos puderam ver e puderam tocá-lo. Após a ressurreição, continua Kardec, ele subiu aos céus. Seu corpo se elevou, desvaneceu e desapareceu, sem deixar vestígios. Provava ser uma outra natureza, né? Um corpo diferente daquele que pereceu na cruz. Então, o corpo de Jesus não era fluídico. Leon Denis também vai expor quanto a isso, quando ele fala que em sua aparição entre os discípulos, que se encontrar de portas fechadas por 2 vezes, né? Nós relatamos no primeiro dia da semana e no 8º dia. Apareceu e desapareceu instantaneamente. Em Emaús, ele conversa com os discípulos, que não o reconhecem, somente quando ele parte o pão. E desaparece também instantaneamente. Então, aí ele acha-se de posse de um corpo fluídico etérico, que há em todos nós, invólucro do espírito, e que, como um espírito de alto escalão, sabe bem dirigir, modificar, condensar e refazer a sua vontade, a tal ponto de se tornar tangível. Né? Essas palavras de Leon Denis estão no livro Cristianismo e Espiritismo, no capítulo 5. Concluindo, Kardec vai nos dizer que, na ligação do corpo físico com o espírito, é o corpo carnal a sede, o centro das sensações, perdão, e das dores físicas, que vão repercutir até o centro sensitivo, que é o espírito. Então, quem sofre não é o corpo, mas é o espírito que sente os contragolpes que são recebidos pelo corpo nos tecidos orgânicos. Então, num corpo sem espírito, nulas são as sensações. Por essa razão, Kardec conclui que Jesus sentiu, sofreu materialmente e que, por isso, tinha um corpo carnal como o nosso. A palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Paulo, Coríntios. Leon Denis vai nos dizer que, com a ressurreição comprovada, o cristianismo não é uma esperança, é um fato natural. Um fato apoiado nos testemunhos dos sentidos. Viram, tocaram, sentiram. Os apóstolos não acreditavam somente na ressurreição, eles estavam convencidos dela. Novamente nos apoiamos em Paulo. Se o Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. Coríntios. Paulo continua nos dizendo, porque assim como todos os homens morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Morremos em Adão no nosso corpo físico, mas vivemos na certeza de uma vida maior, de uma vida imortal, a vida do Espírito. E para o Espiritismo, o que significa o corpo? Vamos trazer uma fala de Jesus, quando ele diz: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, que era o maná,
que caía no deserto para alimentar o povo judeu. Mas Deus vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dai-nos sempre o pão. E Jesus lhe disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. A água oferecida à samaritana, a água da vida eterna. Para alcançarmos essa água, temos que caminhar. E Jesus nos demonstra o caminho. Ele nos diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim, através do meu exemplo, através dos meus ensinamentos, através da transformação moral. Deus nos permite o aprendizado, o progresso, a regeneração através das muitas encarnações que tivemos e que vamos ter em vários planetas, de acordo com a nossa vibração espiritual. Então, o corpo físico, para nós espíritas, é um instrumento de progresso moral. É um instrumento precioso de aprendizado. O corpo humano é um conjunto de células, nos diz Emmanuel, ou de fluidos terrestres que se reúnem sobre as leis planetárias, oferecendo ao espírito a oportunidade de aprender, valorizar, reformar e engrandecer a vida. O corpo físico, unido célula a célula com o nosso corpo espiritual, é responsável por receber as informações do plano físico, através dos sentidos e através do perispírito trazer ao espírito, que em resposta a esses estímulos, comanda as ações do corpo. Então, para nós vivenciarmos a matéria, precisamos de um instrumento de matéria. E nós temos o corpo físico e o corpo espiritual, que envolve a centelha divina. Ele possui capacidades e potencialidades para o aprendizado do espírito. Precisamos cuidar dele, precisamos alimentá-lo, higienizá-lo, não colocá-lo em risco, não lhe causar abuso, respeitando a graça da oportunidade, da encarnação e desse instrumento tão importante, mantendo ativo até a necessidade do espírito. O corpo é um instrumento de progresso moral. Emmanuel já nos perguntar, já pensaste que és um espírito imortal, dispondo na Terra de potencialidades? E ele pergunta o que nós fazemos dos nossos pés, das nossas mãos, dos nossos olhos, do nosso cérebro. Devemos honrar o que recebemos, honrar o Senhor e utilizá-los na nossa iluminação. Pensemos nos gametas masculinos, que em direção ao óvulo parafertilizado, magnetizado tanto pelo mentor que auxilia, como também pelo espírito, né? Pela sua consciência, e aí nós temos todos os processos errados e certos que fizemos, né? Ele magnetiza aquele esperma que vai carregar toda uma cadeia de informações genéticas necessárias ao nosso desenvolvimento, ao desenvolvimento do espírito. E ali, naquelas informações, também leva a deformidades, imperfeições que às vezes necessitam ser congênitas, quer dizer, surgirem no nascimento ou ao decorrer da vida, através de gatilhos, como o abuso de paixões, vão desenvolver doenças que já estão ali, aguardando a nossa conduta. Como é importante observarmos a nossa conduta, refazermos
os nossos conceitos, nossa forma de ver a vida. Tudo isso depende para que o nosso aprendizado seja o melhor. Falando do corpo físico e da utilização do nosso corpo, eu lembrei uma passagem de São Francisco de Assis, quando o Frei Leão chegou a São Francisco e disse-lhes que tinha um amigo que tinha um jumento e que a vida toda esse jumento foi bom para com ele, mas o seu dono é duro para com o jumento. O jumentinho estava doente e ele estava severo. O que devo dizer a esse homem? São Francisco parou, pensou e falou: diga a ele que ele é cruel, que ele ame o seu jumento. Dado um tempo, São Francisco perguntou a Frei Leão: mas quem é este homem? E Frei Leão disse: sois vós, meu pai. O vosso corpo é o vosso jumento. Ele o tem carregado e está tão debilitado e sois tão severo. Então São Francisco olhou para si e disse: perdoa-me, meu jumentinho querido. Por que é tão importante? Emmanuel vai nos dizer que na romagem terrestre temos muitos caminhos que nos conduzem ao aperfeiçoamento. Então, nós temos aqui uma enfermidade que, um tempo, ela vai nos trazer inevitável reflexão sobre os nossos impulsos inferiores. Né? Se a condição social é repleta de espinhos que nos reajustam a forma de pensar e de dirigir. Mais à frente é o templo doméstico, transformado em cadinho de angustiosos padecimentos, que faz com que transformemos as ideias e as emoções de simplicidade tão importantes. Uma palavra, um toque, um abraço. Além, é a tarefa do bem, que exige os mais largos testemunhos de compreensão e renúncia, nos cobrando integral ajustamento à felicidade dos outros antes da nossa. Então, fortuna, escassez, formosura, fealdade, alegria, sofrimento, liberdade e tolimento podem aliciar. São excelentes possibilidades de realização humana para a espiritualidade superior. Nós recebemos talentos da riqueza e utilizamos na vaidade. Detemos os dons da pobreza e nos ligamos à inconformação. Possuímos um belo corpo e nos entregamos aos excessos. No prazer, nós somos incontidos. Na dor, somos revoltados. Quando estamos livres, oprimimos os outros. Quando somos subalternos, perturbamos os semelhantes e insinuamos indisciplina. O santuário, diz Emmanuel, o sentimento é o santuário da criatura. Se não tiver luz aqui dentro, não tem como refletir a luz que recebemos do alto. Então, preservar o corpo, a afeição do trabalhador responsável e consciente, que protege o instrumento do serviço que a vida lhe confiou. Então, devemos fugir do tormento, do excesso, do azinhavre, da preguiça e da excitação da imprudência. Bezerra de Menezes, numa entrevista à TV Tupi, de Francisco Cândido Xavier, fazendo referência aos transplantes, ele vai nos dizer que vedes, pois, filhos, que todos sois Zaqueu. Ele nos compara a Zaqueu, homem milionário. Diante da vida, todos sois milionários da oportunidade de serviço no abençoado corpo que vos permite sentir, pensar, agir, trabalhar, construir e sublimar na causa do bem eterno. Basta aceiteis o impositivo da ação edificante e adquireis empréstimos sempre maiores na organização universal dos créditos divinos, como o transplante. De todos os recursos, porém, que vos são confiados, o corpo físico é o mais importante deles,
por definir-se como sendo o refúgio em que obtemos no mundo o valioso ensejo de progredir, de aperfeiçoar a nós mesmos na esfera da experiência. Zaqueus da terra, todos ricos de tempo e de instrumentos do bem para evolução e melhoria constante. Aprendamos a servir para merecer e merecer para servir cada vez mais. Fazendo o estudo para esse estudo de hoje, a pesquisa, uma coisa interessante que eu achei que está em nosso lar é a definição de Manassés, a André Luiz, sobre o que vem a ser o completista, que vai nos dar uma visão muito mais ampla da responsabilidade que temos com o nosso corpo. Ele fala que o completista é o título que designa os raros irmãos que aproveitam todas as possibilidades construtivas que o corpo terrestre lhes oferecia. Em geral, quase todos nós, em regressando à Terra carnal, à esfera carnal, perdemos oportunidades muito importantes no desperdício das forças fisiológicas. Né? A gente vai perambulando, faz alguma coisa útil para nós e para outro, e muitas vezes a gente despreza 50%, 60%, 70% dessa energia, dessas possibilidades. Em muitas ocasiões, a gente ainda tem um agravante da gente movimentar essas energias sagradas em atividades inferiores, que degradam a inteligência e embrutecem o coração. Aqueles, porém, que conseguem mobilizar a máquina física, a maneira de operar o fidelíssimo, conquistam direitos muito expressivos em nossos planos. O completista, na qualidade de trabalhador leal e produtivo, pode escolher à vontade o corpo futuro, quando lhe apraz o regresso à crosta, né? E em missões de amor e iluminação, ou recebe, então, um veículo enobrecido para o prosseguimento das suas tarefas, a caminho sempre de círculos mais elevados de trabalho. Então, servir é a ordem, e ao servir a gente progride. E nos traz Emmanuel, novamente, reflexões sobre Paulo em Coríntios. Ora, vós sois o corpo do Cristo e seus membros em particular. Então, ele vai nos dizer um pouco do que Manassés havia nos falado, que não é admissível que alguém entregue o espírito à direção do Cristo e a veste corporal aos adversários da luz. Muitos crentes extraviados realizam estações de prazer, diz, né? Hoje meu corpo atende às fatalidades do mundo, mas amanhã estarei na igreja com Jesus. Outros, depois de confiarem a mocidade à tutela do vício, guardam a decrepitude para examinarem os problemas espirituais. Existem igualmente aqueles que flagelam a carne, através de mortificações descabidas, supondo cooperar com o aprimoramento moral. Né? Enganados, isso é só uma questão do fenômeno da epiderme, nos falam Emmanuel. Todos os aprendizes dessa classe que falamos, que descuidam das oportunidades e assim descuidam do próprio cuidado com o corpo, eles desconhecem que a vida do Cristo é equilíbrio justo, encarando-lhes os sentimentos e os desígnios em todas as linhas do serviço terrestre, em todas as atitudes, em todos os testemunhos diários. O equilíbrio justo. Paulo de Tarso assevera que somos os membros do Mestre, em particular. Onde estivermos, atendamos o impositivo de nossas tarefas. Se cremos no Cristo, se buscamos o nosso melhoramento, a nossa felicidade, o nosso progresso, convencido de que nossas mãos substituem as do celeste trabalhador, lógico, em condições precárias, mas o Senhor age em nós a favor de nós. Lindo, né? É indiscutível que Jesus pode tudo. Mas para fazer tudo, ele não prescinde da colaboração do homem que lhe procura as determinações. Os cooperadores fiéis do Evangelho são o corpo de trabalho em sua obra redentora. Haja, pois, entre o servo e o orientador um legítimo entendimento. Jesus reclama instrumentos e companheiros.
Quem puder satisfazer o imperativo sublime, recorde que deve comparecer diante dele, demonstrando harmonia de vistas e objetivos em primeiro lugar, que ele agirá em nós. Agradecemos, queridos amigos, a atenção, a paciência, e que tenhamos uma noite repleta de bênçãos, que a paz do Cristo nos envolva, nos acalente os corações, nos fortaleça a vontade, as expectativas de um mundo melhor, de uma vida mais ativa, mais útil, em favor do bem de toda a humanidade. Que a paz do Cristo esteja convosco, hoje, agora e por todo sempre. Que assim possa ser. Graças a Deus. Muito obrigada.